Qual o nosso propósito nesta vida, hein? Certamente, cada um de nós tem o seu próprio propósito. O Fernando já sabe qual é o seu propósito de vida? Viver. Só isso? Acho que é relevante nesse momento. Bom, olha, mas a gente vai mergulhar nesse assunto, principalmente agora, não é? Diante da turbulência provocada pela pandemia do coronavírus. Nada incomum se esse questionamento tenha invadido o pensamento de algumas pessoas que passaram a buscar o sentido da própria vida. E pode ser que a resposta não surja em um estalar de dedos ou num passe de mágica. Agora, campos do conhecimento auxiliam na descoberta interior, como, por exemplo, a física quântica, uma área da ciência que para muitos tem uma pitada de espiritualidade e pode desvendar muitos dos mistérios que nos rodeiam. Portanto, a gente fala mais sobre esse assunto, conversando agora com uma estudiosa do tema, a coach e analista comportamental Fátima Afonso, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Fátima. Bom dia. Obrigada pelo convite. Um prazer falar sobre esse assunto com vocês. Pois é. Que relação existe entre física quântica e pandemia do coronavírus? Bom, a física quântica... É para rir, né? Diga. Para quem não sabe, né, do que se trata, é um assunto que surgiu com a evolução, né, das nossas tecnológicas, que percebeu-se que a física newtoniana, nas leis que foram descobertas, até aquele momento, não explicavam. Era o inexplicável, não era o mágico. Então, é o mundo subatômico. Exato. E com essa descoberta, levou-se a explicação de muitas coisas que chamavam que era do mundo espiritual. E isso foi muito bom. A gente está na pandemia, todo mundo preocupado com o futuro, com as incertezas. E a física quântica tem tudo a ver com isso. Por exemplo, visão de futuro que se fala, né? Como será? Como é que eu posso influenciar o meu futuro com os meus pensamentos? Tudo isso tem a ver com física quântica. Porque realmente o nosso pensamento influencia na matéria. Olha que coisa incrível. Uhum. Nós podemos ter autocura. Tudo isso é física quântica. A física quântica explica a autocura, por exemplo. Pois é, a gente sabe que a física quântica é um braço da física que estuda, digamos, a subversão, não é, dos próprios fundamentos newtonianos, ou seja, uma física que subverte toda essa física que a gente conhece. E esses dias eu estava ouvindo um especialista em física quântica, ele fazendo uma relação com essa pandemia. Hoje, tudo bem, tem esse, digamos, consenso de que a pandemia existe, de que o pensamento que prevalece nesse momento é de o cuidado necessário, o risco da infecção, ou seja, é como se existisse um inconsciente coletivo que o Jung, não é, já se referia a respeito, tomando conta aí da maioria das pessoas. Mas que isso não significa necessariamente que cada um de nós tem que, digamos, absorver esse inconsciente coletivo e aí se postando, né, se colocando de um jeito diferente, se preservar de uma forma mais saudável nessa história. Tem a ver esse raciocínio, ou seja, não se deixar levar pelo inconsciente coletivo para se preservar num momento como esse? Tem sim, porque quem tem um livro maravilhoso, que é a Biologia da Crença, de Bruce Lipton, que ele mostra que o nosso pensamento interfere nas nossas células, o funcionamento do nosso organismo. Tem provas também de que o nosso pensamento ele interfere no nosso sistema imunológico. Então, o que você acredita tem resultados na matéria, né? E o que é que a gente acredita? É o que a gente pensa, é o que a gente fala. Eu trabalho com o processo coaching, né? Eu trabalho com reprogramação cerebral, eu trabalho com novas técnicas para que você acesse essa crença e reformule essa crença. E isso é muito importante. Então, a física quântica vem e é quem dá um suporte para as ferramentas que a gente usa no método coaching.
a física quântica e a neurociência. E o que é que a física quântica sustenta? Tudo aquilo que a gente já sabia, mas era considerado sobrenatural. Então, nesse processo que a gente utiliza, que é o método coaching, a gente vê que realmente, se o subconsciente, se o consciente coletivo, desculpe, ele tende a uma postura negativa, gerando pânico, as pessoas acreditando que vão ficar doentes, isso vai abalar o sistema imunológico, as pessoas vão ficar doentes, não necessariamente só de Covid. Nós estamos tendo problemas outros de saúde, né? Estamos tendo desequilíbrios emocionais, que o processo coaching trata disso. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você ter o controle sobre as suas emoções, gerando autoconsciência, consciência social, e isso vai impactar. Qual a diferença entre isso que a senhora propõe e o efeito placebo? Ah, boa pergunta, Fernanda. O placebo, gente, é você acreditar num resultado, né? Por exemplo, tem o nocebo também, né? O contrário do placebo. Porque o placebo é você acreditar que, por exemplo, o que mais se conhece, né? Você toma um remédio, não é remédio, né? Mas o médico lhe diz, você confia, né, naquele médico, diz que vai ter o resultado X e o resultado X realmente acontece. E a gente pode usar isso para qualquer coisa, porque o cérebro, ele dá o comando do nosso organismo. Se você sabe quais são os comandos, que é o que o coaching fornece como ferramenta para o cliente, é você saber o Ctrl+D, o Ctrl+V, o Ctrl+C do seu cérebro. Isso é maravilhoso. Isso é neurociência. Então, essas duas ciências aliadas, o efeito é maravilhoso. Aí eu percebo que dá aquele resultado que não tem remédio, não tem nenhuma substância que está mudando o funcionamento do sistema orgânico. Na verdade, você acreditou e o cérebro deu os comandos que eram necessários àquele resultado que você deseja, que você acredita que vai acontecer. Não seja a mesma coisa. Se você não acredita em uma coisa e você, mesmo tomando o remédio, não vai ter resultado. Então, é muito importante hoje as pessoas saberem que tem ferramentas para que você comande bem o seu cérebro e que você comande bem as suas emoções. Dá um exemplo para a gente, então. Que dicas a senhora poderia dar para as pessoas que se deixam tomar por esse sentimento negativo provocado por essa pandemia, por exemplo, possam, digamos, reverter esse sentimento? Nessa quarentena, o que eu sugiro é que as pessoas, elas primeiro cuidem do que elas estão ouvindo e do que elas estão vendo. Né? Porque a crença, o que você acredita, a versão que você tem do mundo, é do que você ouve, do que você vê e do que você comunica. Isso é fato. Então, as pessoas devem sim selecionar, não devem ficar todo o tempo voltadas para as notícias negativas, porque tem notícias positivas. É o que nós chamamos de focar nas possibilidades. Tem muita coisa que deixou de acontecer na quarentena, sim, mas tem muita coisa boa que está acontecendo na quarentena. Então, eu sugiro que o melhor método de você estar se blindando dos efeitos negativos que todos nós estamos sofrendo com a quarentena é focar nas coisas boas que estão acontecendo, dar limite para as coisas negativas que estão acontecendo. Né? Tipo assim, Fátima, e como é que eu faço isso? Foque nas coisas que estão acontecendo de bom. E tem alguma coisa que pense. Tem muita coisa boa. Essa quarentena aproximou as famílias. Você tem mais tempo com seus filhos. Você tem mais tempo de estudar. Você tem mais tempo de olhar para o seu negócio e ver novas saídas. Coisas que você não fazia. Então, buscar isso. E minimizar o negativo. Porque o negativo existe. Os negócios estão fechados, as coisas não estão andando. Mas não é só isso. Sabe como é? Você tem que buscar saída. E só busca saída, gente, quem está focado nas possibilidades. Quem acredita que coisas boas também estão acontecendo, porque ela comunica assim, ela pensa assim, ela sente assim. Tem ferramentas para controle emocional. E isso é importante, que é o chamado desenvolvimento da inteligência emocional, que é isso, é a autoconsciência de quem é você, a autoconsciência social de onde você está inserido, e que essas coisas podem sim ser influenciadas pela sua atitude, é comportamental. Dicas importantes essas, não é? Claro, priorizar o que a gente tem de bom,
sermos mais positivos num momento como esse. Claro, sem isso não quer dizer sermos alienados, longe disso, mas sim focar naquilo que nos interessa. Isso certamente vai nos provocar muito mais benefícios. Fátima Afonso, coach, analista comportamental, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu desejo a todos que nessa quarentena consigam focar nas possibilidades e buscar uma maneira de equilibrar emocionalmente. É o que todos nós desejamos. Muito obrigado mais uma vez. Olhe, essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7:55 na Tarde FM.